Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dar sequência no vídeo de número 81, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 520. Então, se você tem aí o Livro dos Espíritos, procure a questão 520 para você ver, para você nos acompanhar, né? Porque isso é muito importante para mim, quanto importante para você. Porque é interessante nós, assim, participarmos desse momento. Então, Allan Kardec aqui, ele faz a seguinte pergunta, olha só para você ver. Os espíritos protetores da coletividade, né? Então, você observa que ele está dizendo coletividade e não da unidade, né? Então, por aqui, nós já temos assim um material imenso para discutir, né? Da unidade, da individualidade, né? Ele já fez a pergunta logo de cara. Kardec era terrível. Os espíritos protetores das coletividades. Das. Esse das é que mora o X da questão. Entendeu? Porque esse das coletividade significa mais que uma coletividade. Então vamos pensar assim: mil espíritos é uma coletividade. Mais distante tem mais 1000 espíritos. Aí já passa a ser das coletividades. Mas vamos continuar, né? Porque senão, daqui a pouquinho, sanatório na certa. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Você entendeu, né? O que ele quis dizer, né? Se os espíritos, né? Se os espíritos responsáveis, né? Se os espíritos protetores responsáveis pelas coletividades, se eles são mais evoluídos, né? Do que aqueles espíritos responsáveis pela individualidade. Por exemplo, se eles são mais responsáveis, se eles são mais evoluídos do que o meu guia espiritual, vamos assim dizer, eu vou me colocar nessa. Então, é óbvio que é uma pergunta totalmente complexa. É totalmente relativa. Entendeu? Porque não há como. Veja bem, nos universos e nas dimensões, não existe sequer um espírito do mesmo nível que o outro.
por causa do processo da relatividade. Não existe. Não existe um espírito, ou melhor, vamos mudar o termo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo não é espírito mais. Ele está além de espírito. Só que essa questão não me dá, ela não me dá assim condições, ela não me fornece condições para que eu explique esse termo que eu acabei de dizer. Então eu não vou entrar nessa minuciosidade, eu não vou tocar nesse assunto. Então eu vou dizer assim, não existe um ser no mesmo nível que o ser nosso Senhor Jesus Cristo. Você viu que eu já mudei totalmente. Não existe um ser no mesmo nível que ele. Por causa do processo da relatividade. Entendeu? Vamos pensar assim, ó. Só para você entender uma coisa. Eu e você, vamos pensar da seguinte forma. Nós dois somos irmãos gêmeos, você entendeu? Fisicamente, é comprovado que nós dois somos iguaizinhos. Fisicamente. A aparência física. Mas não somos iguais. Por várias questões. Sabe? Então é aí, eu vou explicar. É aí que a ciência falha por falta de conhecimento das leis divinas, que só a justiça divina, através da doutrina dos espíritos, à luz da doutrina dos espíritos, nos fornece. Então, a ciência aqui na Terra comprova que nós dois somos idênticos. Coitadinha, nós dois idênticos, você está perdido com essa feiura minha aqui. Então, a ciência da Terra, ela comprova que nós dois somos idênticos 100%. Né? Aí vem a doutrina dos espíritos e diz mais ou menos assim: de idêntico não tem nada. Nem a aparência física são idênticas. Ora, mas como a ciência comprovou que a aparência é idêntica. A fisionomia, entendeu? Pode ser idêntica. Mas vamos analisar uma coisa. O espírito que habita o teu corpo é um. O que habita o meu corpo é outro. Aí você me diz assim, Luiz, mas você está falando a respeito dessa pergunta 519? Estou. Só que esse assunto vai longe. Ele vai longe. Mas você está esmiuçando? Estou. Desde o momento que eu comecei a ler. Desde o momento que eu li a pergunta, eu já estou esmiuçando. Só que vai longe, porque eu ainda vou esmiuçar essa pergunta, ainda vai demorar um vídeo, 2, 3 vídeos, depois nós vamos ainda partir para a resposta. Esmiuçar aqui
conosco não é ler um livro em 20 minutos, não. Então, a doutrina dos espíritos, ela nos mostra, ela nos explica que o teu espírito é um, o meu é outro. A tua personalidade é uma, a minha é outra. Os teus gostos são uns, os meus são outros, por mais que nós, nos parecemos idênticos, a nossa aparência é idêntica. Só que a nossa aparência não é idêntica. Aos olhos da ciência que desconhece esse fator, nós somos idênticos, mas vamos começar a fazer uma análise. Se a ciência contar, olha só como eu sou minucioso nesse assunto. Se a ciência contar quantos fios de cabelo existem na minha cabeça, não é a mesma quantidade que tem na tua cabeça. Se a ciência contar quantos fios de cabelo tem na minha sobrancelha, não é a mesma quantidade que tem na tua sobrancelha. Se a ciência contar quantos fios de cabelos tem no meu rosto, não são os mesmos, não é a mesma quantidade que tem no teu rosto. Vamos pensar assim, que a ciência conta aqui no meu rosto 2.800 fios de cabelo. E no seu rosto, 2.801 fio de cabelo. Então nós já não somos igual mais. Está entendendo? Olha só para você ver. Vamos pensar da seguinte maneira também. A ciência conta no teu rosto. Eu só estou falando a respeito do rosto, agora imagina o corpo todo. Quantos poros existem no teu rosto? Vamos pensar assim. 5.801 orifício. Aí conta no meu. 5.802. No seu 801, no meu 5.802. Não somos idênticos na fisionomia. Vamos pensar assim, que a ciência conta nos teus olhos 8.000 células nos teus olhos. Nos meus olhos, 8.001 células. Você está entendendo, né? Então, ninguém é igual ao outro. Tanto na questão da aparência física, quanto na questão evolutiva. Existem seres mais evoluídos que nós, mas isso é relativo, não sabemos em que grau, que nível que se encontram. Existem seres mais inferiores que nós, mas não sabemos em que grau, em que nível eles se encontram. Está vendo como que eu estou respondendo? Como que eu estou esmiuçando a pergunta? Como não existe sequer nos universos... Vou falar da Terra aqui, porque fica mais fácil para você entender. Não existe na Terra uma reencarnação idêntica a outra. Como não existe uma desencarnação idêntica a outra. Porque o processo é complexo. O processo é relativo. Numa reencarnação, foi preciso o auxílio de 180 espíritos. 180 espíritos auxiliou você a reencarnar. Você entendeu? Na minha reencarnação foi preciso de 500 espíritos para ajudar eu a reencarnar.
que eu sou mais primitivo. Mas quem sabe disso é só a providência divina. Como tem seres que não precisa que ninguém os auxilie a reencarnar. Eles mesmos programam a sua reencarnação. Eles mesmos realizam ali todo o processo de inclusão na concepção. Como tem seres que eles mesmos providenciam o seu desencarne. Como tem seres que necessitam que muitos seres o auxiliem em seu desencarne. Como tem seres que, mesmo seres auxiliando o seu desencarne, eles ainda passam por regiões umbralinas e passa assim, não, permanece em regiões umbralinas você está entendendo, né? Então é assim. Então é desse jeito. Então, as aglomerações de indivíduos... Não, Luiz, volta aqui. Nessa pergunta, não. É 520, eu tô lendo a outra de cima, gente do céu. Tom Tour, tá vendo? Como que não existe dois seres igual. Você não é tão tonto quanto eu, é? Os espíritos protetores das coletividades, né? São de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos. Agora você observa que aqui ele terminou aos. Já complicou um pouquinho mais. Aos indivíduos é diferente de. É diferente. Aos é mais que um. A o indivíduo é um só. Porque tem muitos espíritos protetores que são responsáveis. Eles são responsáveis por uma pleiades de protegidos. Eles são responsáveis. Eles são tão evoluídos que eles assumem a responsabilidade de proteger mais que um espírito do corpo físico ou durante a sua trajetória evolutiva. Não sabemos também por quanto tempo isso dura. Isso é relativo. Por isso que a pergunta aqui encontra-se no sentido duplo. Quando eu falo nesse sentido duplo, muitas pessoas já vieram me perguntar, mas Luiz, eu não entendo esse termo teu, sentido duplo. Ora, gente, é só você analisar. É só analisar. É uma pergunta que ela te permite você deslumbrar. Ela permite você, em 360 graus, visualizar tudo à tua volta. Como eu disse, uma mangueira que cresce e dá galhos para tudo quanto é lado. E milhares de mangas, milhões de mangas. Então, é como o termo sentido duplo, sentido triplo. Ó, começa assim, ó. Os espíritos protetores, é só você analisar.
Os é mais que um. Os espíritos protetores das coletividades, das, e não da coletividade. Você entendeu? Porque se fosse da coletividade, seria de uma outra forma. São de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos. Indivíduos é mais que um. Aos é mais que um. Indivíduos é mais que um. Aí você pode me perguntar assim, mas então a pergunta está errada? Não, gente. Vou repetir aquela frase. Kardec nunca errou. Os bons espíritos nunca erraram. Só que eles deixaram dessa forma para que pudéssemos analisar o que não devemos, para que não viéssemos a comer gato por lebre. Então você entendeu o sentido duplo, que é aquela pergunta com uma nuance de várias oportunidades, com vários ângulos. É como uma casa com várias janelas em todas as paredes, que para todo lado que você abrir a janela, você consegue enxergar um ângulo diferente. A parede do lado direito você vai enxergar um tipo de paisagem, um tipo de cor no horizonte. A parede do lado esquerdo vai te proporcionar uma outra paisagem, tipos de árvores diferentes. A parede de frente, lagos, represas, matas, pomares, que você não enxergou, que você não conseguiu enxergar nas outras janelas. A janela atrás de você vai te proporcionar assim uma visão de montanhas, o nascer do sol, você entendeu? Nuvens carregadas que você não visualizou em nenhuma outra janela. Ao ponto de você, na curiosidade, pensar assim, nossa, mas essa janela aqui está mostrando que vai chover dentro de 1 minuto. Olha só as nuvens carregadas. E eu não visualizei nas outras janelas. Deixa eu ver. Aí você corre na janela da frente. E você não visualiza nuvem nenhuma carregada. Porque geralmente as nuvens carregadas, elas vêm de um lado onde elas vão abrangendo tudo, né? Então você observou que cada parede tem uma janela. São oportunidades. Agora, se você... Cada parede tem uma janela. Tá? Esmiuçamos. Se você sair lá fora e subir em cima da casa, é aquela casa de laje, viu, gente? Resistente. Se você sobe em cima da casa, você consegue visualizar em 360 graus tudo no horizonte. Aí você abrange tudo.
Então você observa a pergunta, a oportunidade que ela nos dá de nós visualizarmos. Então é de acordo com a pergunta que os espíritos respondem no próximo vídeo.